Eu escolho confiar para receber meu galardão, ainda que o pavor queira me assustar. Eu escolho confiar em Deus, ainda que queira. Eu escolho confiar. Então declare, porque eu vivo, somente pela fé em Deus confio. Haja o que houver, eu vivo somente pela fé em Deus confio. Haja o que houver, sei que Deus comigo está, não nenhum vai me tocar, e a tempestade que vier passar. Aleluia. Diga, vivo pela a fé, não vê, mas continua. Aleluia. Eu escolho confiar para enxergar Deus em ação. Eu escolho confiar para receber o meu galardão, ainda que o pavor queira me assustar. Eu escolho confiar em Deus, ainda que meu sonho queira me deixar. Eu escolho. Então vamos lá, vamos dizer por quê? Porque eu vi somente pela fé em Deus confio. Haja o que houver, porque eu vivo somente pela fé. Em Deus confio. Haja o que houver, sei que Deus comigo está, mal nenhum vai me tocar, e a tempestade que vier passará. Eu vivo pela. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Digam graças a Deus. Amém? Podem sentar, fiquem à vontade, bem-vindos à graça de Deus nessa manhã. Que bom que você escolheu estar aqui para juntos aprendermos na fé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Meu Pai, esse culto já está diante de Ti, a Sua presença já se faz no nosso meio, porque estamos aqui reunidos para Te adorar, para Te servir. Esse povo não veio para ser servido, esse povo veio para Te servir, e servindo ao Senhor há uma recompensa, e a recompensa é receber a revelação do Senhor, o verdadeiro pão, a comida que fortalece a alma, o espírito. Então nós te pedimos, fale ao nosso coração, nos conduza, meu Deus, em triunfo, em vitórias, através desta palavra, em o nome de Jesus. Levante as mãos e diga: Deus, eu preciso, Senhor, de ouvir a sua voz, fala comigo, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O missionário falou algo muito importante essa semana, um detalhe que assim, já se é sabido, mas é bom lembrar, porque daí aquece o nosso coração, né? Ele estava falando que Deus enviou o seu Filho ao mundo, foi até o fim, não desistiu, viu o filho sofrer, ele vendo o filho sofrer, poderia, né? Ah, não, o ser humano não merece pegar o filho de volta, não vai passar por isso, não. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, com os nossos pecados, o próprio Pai lhe virou as costas, porque o pecado é o que separa o homem de Deus, e Jesus estava com os nossos, não é que ele era pecador, ele estava carregando os nossos pecados. E aí, além de Deus ir
até o fim, Jesus também foi até o fim, recebeu provocações, se é mesmo, né, o Filho de Deus, desce da cruz e tudo mais, mas não aceitou provocação, ele foi até o fim, por amor de nós, pessoal, por amor de nós. E aí hoje Deus nos enviou para representá-lo aqui na terra. Então, a pastora está nesse momento como Deus, em nome de Jesus, para falar ao seu coração. Então esqueça, pastora Sinara, ouça a voz de Deus através da minha vida nessa manhã e saia daqui revestido de poder para tomar grandes decisões na sua vida, para tomar posse da sua vitória em nome de Jesus Cristo, amém? Se prepare para receber o melhor de Deus nessa manhã no nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Vamos à palavra então, abra sua Bíblia por favor em João capítulo 20. João capítulo 20, no versículo 27. João capítulo 20, versículo 27. Diz assim, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, não seja incrédulo. Isso aqui você sabe que Jesus apareceu para os discípulos e o Tomé não estava. E quando os discípulos falaram, né, que Jesus tinha aparecido, o Tomé falou, mas se eu não ver, se eu não colocar o dedo, se eu não pôr o dedo no lugar da ferida, eu não acredito, eu não vou acreditar. Aí Jesus chegou, se apresentou e falou para ele, então tá aqui, põe o dedo. Fala lá para levar a menininha para a escolinha. Isso. Aí quando for assim, Jesus chega para o Tomé e se apresenta, né? Então vem aqui. Toca, né, no meu lado, já que você precisa ver para crer, toca aqui nas minhas mãos, mas aí Jesus faz um pedido, não seja o quê? Não seja, o que está escrito? Não sejas incrédulo, mas crente. Quem está aqui na igreja, diga amém. Bom dia. Quem já acordou, diga graças a Deus, né? Então tá bom. O que Jesus pediu para não ser? Não seja... O pedido de Jesus merece atenção, sim ou não? O que Jesus fala merece atenção, sim ou não? Por que Jesus pediu para não ser incrédulo? Será que é algo importante para nós? Será que é algo importante para se observar? Irmãos, então por que nós, quantas vezes aceitamos tanta incredulidade do nosso coração? Eu falo que aqui no nosso país é até modo de falar, é até costume, né? A pessoa recebe uma boa notícia, o que a pessoa diz? Alguém chega para você, olha, eu fiz um pix de 100 mil para você, o que você fala? Obrigada? O que as pessoas falam? Não acredito. Até parece que é um costume ser incrédulo. Não acredito. O médico lá, que deu um diagnóstico absurdo, chega, você está de alta, tá? O que, doutor? Não acredito. Poxa vida, não. Não, pastor, mas é só modo de falar, será? E um pedido tão sério de Jesus para nós, igreja de Deus, não seja incrédulo. Isso aqui não é só para o Tomé, ele deixou como exemplo para nós. Não seja incrédulo. Se tem uma coisa que você não pode ser, que eu não posso ser, é incrédulo. Diz que, acho que foi um missionário contando essa história, teve um amigo que falou, olha, eu acredito tanto em Deus, mas eu acredito tanto na Bíblia, eu acredito tanto no que Deus diz, que a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Mas se dissesse que o Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditava também. Ou seja, é a pessoa que ela está decidida a crer, mesmo diante das impossibilidades. E Jesus quer que nós nos tornemos essa pessoa também que acredita, porque vão surgir no nosso dia a dia coisas para nos levar a desacreditar daquilo que Deus tem para nós. Nós estamos nesse mês vencendo os destruidores de sonho. E se tem uma coisa que destrói os sonhos na vida de uma pessoa, é a incredulidade. Tem gente que sonha com coisas grandes, mas aí ela não consegue acreditar que ela possa viver aquilo.
Alguém chega para ela e fala: olha, você tem capacidade para fazer isso, para fazer aquilo. Ela fala: eu até sonho com isso, era um sonho meu, mas será que eu vou conseguir viver isso? Será que eu vou conseguir alcançar isso? Então a incredulidade tem destruído os sonhos de muitas pessoas e nós não podemos deixar que destrua os nossos. A Bíblia conta lá em Marcos capítulo 6, vamos ver? Marcos capítulo 6, versículo 1. Diz assim: e partindo dali chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar, preste atenção, ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus e na sua casa. Pula para o versículo 6, por favor. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas. Então a Bíblia diz que Jesus chegou ali na sua terra e começou a ensinar. Porque Jesus não cobra de nós fé daquilo que nós não sabemos. Jesus não cobra a nossa crença daquilo que a gente não conhece. Então primeiro ele ensina. Por isso que nós vamos até a igreja, vimos até a igreja para aprender, para ouvir a palavra, a gente lê a Bíblia para aprender, a gente ouve uma pregação na televisão lá com o missionário para aprender. E aí quando nos é ensinado, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. E aí quando nós ouvimos, gera fé no nosso coração. Só que aqui Jesus ensinou para aquelas pessoas, e sabe para que elas prestaram atenção? Ué, mas esse aí não é o filho de José e Maria? Irmão de Tiago, de Judas, de Simão? Ué, mas ele não era carpinteiro? Mas como que está falando essas coisas? Você entende? Eles, ao invés de prestar atenção no ensinamento, eles estavam observando as coisas naturais. E eu até coloquei aqui, mesmo depois do Senhor ensinar, ainda assim as pessoas preferiram olhar para as circunstâncias naturais. Cabe a nós essa escolha também, crer no ensinamento ou nos manter na incredulidade devido aos fatos. Essa escolha nos é dada todos os dias. Eu ouço a palavra, Deus, o versículo que a pastora manda todo dia de manhã, fala ao meu coração, mas aí quando eu levanto, as circunstâncias naturais vão aparecer, as dificuldades do dia a dia vão aparecer, aí cabe a mim escolher, eu vou acreditar no que eu aprendi com a palavra, ou eu vou acreditar nas circunstâncias naturais do meu dia a dia. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. É uma escolha que eu tenho que fazer, ninguém pode fazer por mim. Eu escolho ser incrédulo ou não. Eu ouvi a palavra, Jesus me ensinou, através de uma pregação, de um versículo, do pão nosso de manhã, do show da fé do missionário, eu ouvi a palavra. Agora cabe a mim acreditar naquela palavra ou ficar preso às condições naturais. Deus disse isso, mas olha o que está acontecendo, mas olha o que eu estou passando, mas olha o que eu estou vivendo. Não, olha nada. Eu vou olhar para a palavra. A Bíblia diz em Hebreus, mantendo os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que fazer essa escolha diariamente. Eu vou olhar para Jesus ou eu vou olhar para as circunstâncias naturais? Uma história tão maravilhosa que ontem me pegou de jeito. Gênesis capítulo 12. É bom a gente ler e reler e meditar novamente na palavra de Deus, porque ela sempre se renova. Fazer propaganda de coisa boa pode, né? Às vezes as pessoas ficam aí na Netflix assistindo algumas besteiras, aí tem coisa boa lá também. Eles colocaram agora uma série que fala sobre fé.
Eu nem vi quantos episódios tem. Eu coloquei para assistir, mas quem se interessou mais foi a Radassa, ela que ficou assistindo. Eu estava meio ocupada ontem. E aí, mas ela conta nessa série a fé das mulheres. Geralmente a gente fala da fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, mas essa série fala da fé na visão feminina, né? A parte que as mulheres tiveram que crer também, que tiveram que combater, muito interessante, até fiel, né, ao que a Bíblia diz. É lógico que quando eles criam um filme, eles têm que criar um contexto, né? Então, você não pode, igual às vezes as pessoas falam, pastora, agora eu sei, né, como é que... Não, calma, é que o autor, ele inventou ali um contexto, né, para poder fazer o filme. Aí você tem que ficar sempre com o que a Bíblia diz, mas muito interessante. Pois se quiser pesquisar para ver na tarde de domingo, né, você vê lá. Gênesis capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? E tu serás uma bênção. Foi a promessa que Deus deu a Abrão, que ele seria pai de uma multidão de nação. O Abrão que era casado com a Sarai, depois Deus mudou o nome de ambos, né? Gênesis capítulo 15 agora, no versículo 4, Deus reforça a promessa. Diz aí: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, porque Deus prometeu para ele, mas o tempo foi passando e nada de vir o filho. E aí ele falou: Senhor, será que o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer, né? Será que é ele que vai ser, que era o copeiro dele, o empregado dele? Será que ele que vai ser o meu herdeiro? Aí diz o versículo: mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Aí pula para o capítulo 18 agora, no versículo 12. O tempo ia passando e nada foi acontecendo. Deus volta a falar que ia cumprir essa promessa na vida deles. Aí a Bíblia diz assim, assim pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? A Sara duvidou que ia ser mãe. E quantas vezes, eu não sei você, mas ainda que a gente não fale, mas quantas vezes no nosso interior a gente se pega julgando Sara por não acreditar na promessa de Deus? Nossa, mas por que Sara não acreditou na promessa de Deus? Porque não tinha motivo nenhum para ela acreditar. Irmãos, ela estava ficando cada dia mais velha. Como que ela ia ser mãe? Naturalmente falando, não dá. Humanamente dizendo, não dá. Chegou lá a fase da menopausa, acabou os dias de mulheres para Sara, e Deus continuava dizendo: vocês serão pais. A partir de vocês vão surgir uma grande nação. Então isso aqui é muita coisa para nós, porque a Sara viveu o que muitos de nós vivemos. Deus falou uma coisa, mas os dias estão passando e parece que tudo está acontecendo contrário daquilo que Deus nos prometeu. Aí a pessoa diz: pastora, como que eu posso continuar crendo? Eu pergunto: como que a Sara podia continuar crendo? Por isso que ela inventou o plano lá, né? Deu a serva dela para ser a mãe de um filho com Abraão. Então, olha, vamos lá, Abraão, tem um filho com a minha serva e aí você vai ser pai. E Deus falou de novo: não vai ser o Ismael, o filho da promessa. Eu vou dar um filho de vocês dois. E a Sara deu risada, pessoal. Falou: como que eu já não tenho? A Bíblia diz lá em Hebreus, né, que o Abraão não atentou para o seu corpo já amortecido. Como homem, o corpo dele já estava amortecido. Como mulher, o corpo dela já estava amortecido. Como que eles poderiam ser pais? Não tinha possibilidade nenhuma. Mas aí é que está. Se Deus falou, nós não podemos ser incrédulos. Se Deus falou, nós não precisamos de provas humanas. Nós não precisamos de circunstâncias naturais.
Se Deus falou, nós não precisamos de tá as coisas acontecendo positivamente. Eu estava fazendo uma visita ontem e eu falei, é fácil a gente acreditar quando tudo está caminhando bem, está tudo se encaixando. A pessoa fica até animada, sim ou não? Conta para todo mundo, ai, as coisas para mim, olha, está tudo dando certo. Olha, está tudo se encaixando, está tudo encaminhando direitinho. Olha, eu vejo Deus agindo assim, colocando a pessoa lá, operando. Ai, tá lindo, é lindo. Glória a Deus, que bom que você está nessa fase da vida. Só que alguns de nós está acontecendo completamente o contrário. Parece que você não está vendo Deus nenhum. Parece que você não está vendo Deus de jeito nenhum, muito pelo contrário. Vai no médico, e aí, doutor? Não, tem que continuar o tratamento. Tem que aumentar o tratamento. Vai no banco, ao invés da dívida baixar, foi subir. Tirar os juros, faz aumentar. Procura de um jeito daqui, procura de outro de lá. Consegue juntar um dinheiro, quebra uma coisa daqui. Consegue montar um negócio, ninguém vem comprar. Às vezes na vida, as circunstâncias nos dizem não. E Deus está nos convidando a, mesmo assim, não sermos incrédulos acerca da promessa que Ele nos deu. Acerca da palavra que Ele falou ao nosso coração. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É a promessa de Deus para todos que creem, a salvação da família. Mas tem um que está no álcool, nas drogas, na prostituição. Virou a cabeça, não quer mais ver ninguém da família. Como, pastora, que essa promessa vai se cumprir? Como que essa palavra vai se cumprir na minha vida? A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Está passando o tempo, eu não conheço ninguém, não aparece ninguém, não surge ninguém. Como que eu vou viver essa palavra? Então, às vezes, pessoal, as circunstâncias querem nos obrigar a não acreditar. Mas eu falei semana passada que nós não podemos deixar a circunstância nos obrigar a nada. Nós temos que ser dirigidos pela verdade. Imagina, se coloca no lugar de Sara, no seu cotidiano. Cada ano que passa, eu não sei nem se ela gostava, se é que comemorava aniversário naquela época, mas eu não sei nem se ela gostava de comemorar aniversário, porque cada ano que passava, era mais impossível ainda de ser mãe. Era mais impossível ainda de alcançar, de viver a promessa de Deus. Aí depois que ela riu, olha o que diz o versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha só. Deus perguntou para ela, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Será que nós só acreditamos quando nós vemos possibilidade, quando nós achamos fácil? Mas Deus é Deus das coisas difíceis. Deus é Deus das coisas impossíveis. Deus é Deus de maravilhas. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá o quê? Terá um filho. Tem gente que Deus está falando. E a pessoa está olhando para a dificuldade, para o problema, como é difícil, acho que eu não vou conseguir. Acho que isso aqui nunca vai dar. Não, nós não podemos manter essa confissão. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 23. O que eu tenho que fazer? O mínimo que eu tenho que fazer diante das dificuldades. Eu tenho uma promessa de Deus, mas está acontecendo tudo o contrário. Então, o mínimo que eu tenho que fazer, isso aqui. Vamos ler juntos? Retenhamos firmes a confissão da nossa o quê? Esperança, porque fiel é o que? É o mínimo que nós temos que fazer, é manter uma boa confissão. O problema é que a incredulidade, ela vem junto, ela vem somada com o filhinho dela chamado confissão negativa. A gente, além de estar incrédulo, a gente confessa aquilo que a gente não crê.
Quando a Bíblia está dizendo que a gente tem que manter uma confissão de esperança, confessando o que Deus prometeu, confessando as coisas boas de Deus para a nossa vida. Nós fizemos o curso Fé da sexta-feira chamado Confissão. Nós temos que confessar o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, não o que nós estamos passando, enfrentando, vivendo. Meu esposo estava contando a história que ele viu, disse que viu essa história de uma moça na internet, que ela entrou na casa de um amigo lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Na casa não, num apartamento. Quando ela entrou naquele apartamento, ela disse que veio no interior, ela veio do interior, não sei de onde aí. E quando ela entrou naquele apartamento e viu na janela a vista para o mar, há quem goste, há quem não goste, né? Se eu ganhasse um apartamento com vista para o mar, eu não ia ficar triste, não. Mas eu não ia morar nele, eu ia vender, alugar, porque eu prefiro uma casinha no chão mesmo. Uma casinha não, pode ser uma casona também, né? A gente tem que vigiar no que a gente pede. Mas aquilo ali diz que ela nunca tinha visto nada daquilo, mas virou o sonho dela. Então, no dia que ela pôs o pé ali, ela falou, eu ainda vou morar numa casa dessa. Não tinha onde cair morta. Não tinha onde cair morta. E aí se esforçando, trabalhando, naquela labuta toda, e um dia morava longe do trabalho, chegou atrasado do trabalho, falou, caramba, vou ser mandado embora. Diz que chorou, ou seja, o sonho agora ia ficar mais distante ainda, né? Aí diz que o patrão mandou chamar, no final do expediente, mandou chamar e falou, eu fiquei sabendo que você chegou atrasada hoje, aí pronto, diz que deu uma crise de choro na mulher. Ai, meu Deus, é agora que ele vai me mandar embora. Aí ela falou, sim. Aí eu fiquei sabendo que você chegou atrasado, porque você mora muito longe daqui. Aí ela falou, aí disse que dentro dela falou, agora deu, né? Se eu moro longe do emprego, ele vai mandar embora para eu arrumar um emprego mais perto. Sim, ela começou a chorar. Achava que a próxima frase que ela ia ouvir é você está demitida. Então, a nossa empresa tem 17 apartamentos aqui perto. Eu queria que você escolhesse um para você morar. E era em Copacabana, de frente para o mar. Mas de tanta moça confessar, ainda vou morar num desse. Pronto, estava morando num desse. Será que nós podemos crer a ponto de confessar, pelo menos confessar, o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito? Vamos parar, pessoal, de fazer essas confissões de derrota. Para mim nada dá certo, pastora. Eu sou um azarado. Eu já ouvi pessoas de Deus dizer, misericórdia, eu sou um zero à esquerda. Jesus não ia morrer na cruz por um zero à esquerda, pelo amor. Jesus não ia morrer na cruz por quem não vale nada, e ele morreu por você. Então vigia no que você fala. A Sara riu, como que o meu corpo amortecido, o corpo do meu marido, como que nós vamos? Irmão, se Deus falou, no mínimo, então fale o que Deus falou a seu respeito. Não fica falando que você acha que você está vendo, não. Eu sei, volto a dizer, e o que mais mexeu comigo nessa mensagem foi exatamente isso. O cotidiano não é fácil, o dia a dia não é fácil. Às vezes as coisas naturais, as circunstâncias naturais do dia a dia querem chamar mais a nossa atenção do que a promessa de Deus. Veja o povo lá em Nazaré, prestaram mais atenção nas circunstâncias naturais de Jesus do que no ensinamento dele, não conseguiram crer. Se nós prestarmos mais atenção nas circunstâncias naturais que nós estamos vivendo, nós também não vamos conseguir crer. Então observe o que Deus falou e imite o que Deus falou, repita o que Deus falou, confesse o que Deus falou, mantenha uma confissão firme daquilo que você espera de Deus, do que Ele prometeu. Apesar dos pesares, apesar do que está à sua volta. Olha o que o salmista disse no Salmo 119, versículo 49. Salmo 119, 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. O salmista estava esperando numa palavra que Deus deu para ele. E ele estava orando, Senhor, eu estou aqui esperando que aconteça o que o Senhor me falou que ia acontecer.
Ao invés dele ficar lá, meu Deus, nada dá certo para mim, minha vida está uma derrota, um fracasso. Senhor, a oração dele. Eu estou esperando no que o Senhor me prometeu. Aí o próximo versículo é lindo. Isto é a minha consolação na minha angústia. Não, vamos ler todos juntos. Nossa, pessoal, isso aqui é uma injeção de ânimo para nós. Isso é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vive. Ou seja, tudo que eu vejo me angustia, as más notícias vêm, me angustiam, as coisas contrárias vêm, me angustiam, mas quando eu lembro do que Deus me prometeu, isso me vivifica, me alegra, me anima. É quase isso. Surgiu uma conta para você pagar, do nada, apareceu uma conta para pagar. Aí você olha e fala, não. Mas aí você lembra que você tem uns 100 mil aí guardado à toa, sem nada para fazer com ele. Vamos entender? Quem entendeu? A luta vem, o problema vem e angustia a gente. Mas aí 100 mil não é nada perto da promessa que Deus nos deu. Aí você lembra da palavra. Aí ela te vivifica. O médico dá um diagnóstico de enfermidade, uma enfermidade autoimune, não tem cura, não tem solução, mas você lembra de Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquilo te vivifica. Parece que você está indo à falência financeiramente falando. Aí você lembra, a Bíblia diz que Ele se fez pobre para me enriquecer. Aquilo te traz um alívio, te vivifica, precisa. O salmista falou, lembra, Senhor, daquilo que o Senhor me prometeu, porque toda vez que eu lembro, na minha angústia, isso me vivifica. Eu estava lembrando na sexta-feira aqui de um testemunho que o pastor de Wagner conta. Meu esposo, ele disse que ele foi visitar uma senhora no paliativo no hospital. Aquele lugarzinho lá que os médicos deixam para a pessoa morrer. E aí, quando ele chegou lá, ele disse que a mulher era só pele e osso, câncer estágio terminal. E ele fez uma oração com o coração doído. Fez uma oração por ela. Mas ele disse, olha, eu confesso que eu mesmo não vi solução para ela. Mas ele disse, quando ele estava saindo do quarto, ela falou bem baixinho, pastor, eu vou sair daqui, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarada. Mantenha a confissão da esperança, porque fiel é o que? Irmão, você pode estar na pior situação da sua vida, mantenha a confissão da esperança, a confissão da palavra. Pastor, eu vou sair daqui. Meu esposo disse que alguns dias depois, ele fazendo evangelismo de porta em porta, bateu lá na porta de uma casa, sai uma senhora forte, robusta, alegre. Oh, pastor! E ele ficou admirado. O senhor me conhece? O senhor não lembra de mim, né? Né, de se admirar também a situação que eu estava, né? Agora eu estou forte desse jeito. Eu sou aquela mulher que o senhor foi visitar no paliativo do hospital. Falei que pelas feridas de Jesus eu fui sarada, curada, pastor, para a glória de Deus. Curada. Tudo diz não, mas se a palavra de Deus diz que sim, vamos ser crentes, não vamos ser incrédulos. Nós vamos louvar daqui a pouco. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. É a palavra que nos faz prosseguir. Se ela diz para prosseguir, não seja incrédulo. Você pode não ter condição nenhuma. Você pode não ter nada favorável. Você pode ter todos os diagnósticos contrários. Você pode ter ido à falência. O casamento pode ter assinado o divórcio. O filho pode estar no auge da rebeldia. A vida profissional não anda, não decide, não resolve.
Não importa qual é a circunstância natural que quer te conduzir à incredulidade. Ouça a voz de Deus, não ouça a incredulidade. Ouça a voz do Senhor. Aí a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 21, o que aconteceu? Gênesis capítulo 21. Eu até postei, ontem eu passei o dia todo trabalhando e meia-noite eu estava acordada ainda com essa palavra aqui, porque estava muito gostoso meditar nela. E postei ontem de noite ainda na internet esse versículo. Depois entra lá, Facebook, Instagram, só esqueci do YouTube. Mas vê lá, olha só o que a Bíblia diz. 21, versículo 1, né? E o Senhor visitou a Sara, vamos ler comigo? Como tinha... Deus é mentiroso? A Bíblia diz que ele não é homem, nem filho do homem, para tornar atrás do que ele. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Diga comigo, como tinha dito. Como tinha dito. Posso eu dizer para você, eu vou lá na sua casa e não ir. Mas Deus, como Ele diz, Ele vai fazer. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. De novo, ó. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Próximo. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado, que Deus lhe tinha... Por que será tanta insistência nisso, né? Será que não é para deixar bem claro que quando ele diz, ele faz? Quando ele diz, ele faz? Isaías 55, 11, por favor, Luiz. Quando ele diz, ele faz. Ele estava dizendo para Sara, para de olhar para a circunstância, eu faço o que eu digo. Se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. E a Bíblia diz que a Sara teve esse filho aos 90? Aos 90? É possível isso? Mas aconteceu. Quem acredita, diga amém. Aconteceu. O impossível aconteceu. Outro dia na nossa igreja, alguns anos atrás, um paizinho estava lutando com a filha de 10 anos de idade com um problema no ovário. E o pai orando, amarrando aquele mal, não prospera e tal, está repreendido em nome de Jesus. Minha filha é curada e tal. O médico, não tem jeito, pai. A gente vai ter que tirar o ovário dessa menina. Não se preocupe, ela vai ser mãe no futuro. Com um ovário só é mais difícil, mas vai ser mãe. E o pai não aceitava, fizeram a cirurgia, tiraram o ovário da menina. Aí o médico vai fazer os exames pós-cirurgia. Aí pede os exames de novo. Faz os exames, o médico pede mais exames de novo. Mas doutor, o que o senhor está procurando? Ele falou, não é que eu estou procurando. É que eu estou achando coisa demais aqui. Como assim, doutor? Não, mas eu tirei o ovário dessa menina. E aqui no exame mostra 2 ovários, e o ovário não regenera. Ovário não nasce de novo. Pois é, Deus é o Deus do impossível. Irmãos, a Bíblia diz, se creres, verás o quê? A glória de Deus. A gente tem que parar de ser incrédulo. Para mim está muito difícil, pastora. Para mim está impossível de viver os milagres de Deus. No meu caso é diferente. No meu caso não tem solução. No meu caso não tem mudança. Tem gente que já vem para a igreja blindado, pessoal, de não posso, não consigo, meu caso é diferente. Deixa eu te contar o meu caso é outro, não é bem assim. Não é bem assim nada. Já contou o seu caso para Deus? Já contou o seu caso para Deus? Não tem essa de no meu caso é diferente. Eu tenho que acatar essa mensagem hoje e dizer, a partir de hoje, eu não vou ser mais incrédulo. Eu vou ser como o irmãozinho lá que acredita que é possível até que um homem engula um grande peixe. Eu vou acreditar que Deus é poderoso até para abrir o mar vermelho de novo, se Ele quiser. E Ele abre. Ele abre.
Até hoje ele abre o mar vermelho. Quantas portas que estavam fechadas na sua vida e se abriram? Como um milagre. Eu contei esses dias aqui da irmã que estava com a dívida de quase 100 mil reais. E a empresa ligou para negociar, baixou essa dívida para 6 ou foi 8 mil reais. Ele abre porta onde não tem porta. Ele é Deus poderoso para fazer. Agora eu não posso ser incrédulo. Olha o que a Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Então saiu da boca de Deus. Sara e Abraão vão ter um filho. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim o quê? Vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vai acontecer conforme eu disse, e vai acontecer de modo próspero, abundante, grande, em um nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Então, coloque a mão no seu peito e diga: a partir de hoje, não serei incrédulo a respeito das promessas de Deus. Não seja incrédulo. Não deixe de crer. Ah, pastor, o mundo de hoje é diferente. O mundo mudou mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo. Ele não mudou. O mundo mudou. E muitas coisas mudaram para pior, infelizmente. Muitas coisas mudaram para pior. Muitas coisas mudaram para pior e tornaram os homens incrédulos acerca de muitas coisas. Mas nós não podemos ser incrédulos. Nós precisamos crer, pessoal, de todo o nosso coração. Às vezes a nossa vida está presa, os nossos sonhos estão sendo destruídos porque não estamos conseguindo acreditar. E é tudo que nós precisamos. Eu não salvei aqui, mas tem um versículo. Deixa eu só pegar aqui a referência rapidinho. E nós já vamos orar. Pode até se colocar de pé já. Segura o seu lenço. Quem não tem, pede para as obreiras. Esse lenço eu entreguei para as pessoas colocarem debaixo do travesseiro e escrever o sonho que elas têm. E eu estou orando por esses sonhos. Hoje eu trouxe a fronha de volta, tá? Pode levar a sua fronha embora, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Mas antes de levar a fronha embora, eu quero ungir a fronha. Então, na hora que você vier, já puxa assim o saquinho, a fronha para fora, que eu vou ungir a fronha e o lencinho, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Quem esqueceu em casa, eu unjo a mão. Quem não pegou ainda o lencinho, pede para a irmã Laudiceia que ela está passando aí, tá bom? O lencinho é só para você lembrar do propósito e colocar no seu travesseiro durante a semana, para você sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Mas antes, deixa eu só ler esse versículo aqui com vocês, quer ver? Quem entendeu essa palavra, diga graças a Deus. Hebreus 3:9, Luiz, por favor. 3:19. Hebreus 3:19. Isso, abre um pouco a fronha, tá aqui a minha, da minha família também. Que eu vou ungir com o bálsamo, tá bom? Quem não tem pode pegar, o lenço é gratuito, tá? Por favor. Aí, durante a semana, você coloca no seu travesseiro, na sua fronha, e determina que os sonhos de Deus para a sua vida vão se cumprir. No nome de Jesus. Olha lá, ó. Vamos ler? Hebreus 3:19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua o quê? Aqui está falando da terra prometida, né? De Canaã, que o povo não pôde entrar porque não acreditou. Foram incrédulos. Irmãos, a incredulidade pode impedir os nossos sonhos aqui na terra, o que é muito ruim, o que é ruim. Mas a incredulidade pode nos tirar a salvação. Quem não assistiu o missionário ao vivo ontem, às 9 da manhã, assista amanhã o culto gravado. O culto do dia, o show da fé do dia de amanhã. Assista, o missionário falou muito sobre a salvação, muito forte o culto de ontem.
Vai passar amanhã gravado. Ele estava falando sobre a eternidade. Ele estava falando dos tempos em que a morte será tirada, ou seja, vai ser só sofrimento. Porque geralmente quando uma pessoa está sofrendo doente, tem gente que fala, oh meu Deus, né? Que descanse logo, não é assim? Não é assim? Mas vai chegar uma hora que a morte vai ser tirada. Vai ser só sofrimento. E a Bíblia diz que a incredulidade é uma das coisas que impede o sonho até de morar no céu. Olha que coisa séria. E às vezes nós aceitamos como uma coisa natural na nossa vida. Ah, pastor, tem gente que crê, tem gente que não crê. Fazer o quê? Não, depende. Se foi Deus que diz, nós temos que nos forçar a acreditar. Ainda que tudo dentro de nós diga que não. Então use a sua boca para confessar o que Deus diz. Porque a Bíblia diz que nós somos justificados pelas nossas palavras. Mateus 12, 37. Nós somos justificados e somos condenados. Então pelo menos mantenha uma confissão. Então pelo menos faça como o salmista. Lembra, Senhor, do que o Senhor me prometeu. Porque quando eu lembro do que o Senhor me prometeu, isso me vivifica, isso me levanta. Vai confessando. E fica firme no nome de Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Entendeu essa palavra? Não seja incrédulo. Foi um pedido de Jesus. Quem lembra do começo? Foi um pedido de Jesus. Será que merece ser atendido o pedido de Jesus? Não seja incrédulo. Seja crente. Em nome de Jesus. A partir de hoje, creia. Alguém chegar para você, ei, irmão, olha, Deus mandou dizer, porque às vezes tem gente que fala assim, né? Que você ainda vai morar numa mansão. Amém, irmão, amém. Eu tomo posse, eu creio. Eu? Para com isso, essa falsa modéstia. Quem sou eu? Você é filho do rei. O missionário estava contando de uma senhora, o pastor Jaime contou, que ela foi fazer uma viagem. Para esses países aí que tem o pessoal árabe, essas coisas, né? Que tem perto dos países que tem rei, que tem não sei o quê, essas coisas todas. E aí diz que ela foi lá na entrada do hotel, na recepção do hotel, conversar com a moça lá e falou, olha, você não tem nenhum massagista aqui no hotel não? Porque hoje eu tô com a coluna travada. Aí diz que atrás dela tinha um massagista na fila esperando para fazer o check-in também. Diz que ele falou assim, você tirou sorte grande. Porque eu sou massagista, só que eu sou massagista de rei, desses povos grandes, desses ricaços árabes aqui do país, que não sei o quê. Aí disse que ela virou para ele e falou, eu que te digo, você vai ter o privilégio de massagear as costas da filha do rei. Ah, é? Você é filha do rei? De que rei? Do rei dos reis, Jesus Cristo. Foi bom, não foi? Então você é filha, você é filho do rei dos reis. Você merece, porque Jesus te fez merecedor, o melhor dessa terra. Então a partir de hoje não deixe de crer, não seja incrédulo, acredite que Deus tem o melhor dessa terra e é para você no nome de Jesus Cristo. Para mim, pastora, para você, diga, é para mim. Vamos sentar e pregar tudo de novo? Vão ou não? Então com mais ânimo aí, diga, como quem ganhou um presentaço de Deus agora, diga, é para mim. Melhorou agora, glória a Deus. Vamos orar, fecha os seus olhos. E aí na hora da canção, que ela diz aí, a canção diz, quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Na hora da canção, daí você vai vir aqui na frente, eu vou ungir o lenço com o bálsamo, vou ungir a fronha. Quem esqueceu em casa, traz a mão, tá bom? Que eu vou ungir a mão, não dá para deixar a mão aí no banco, né, pessoal? Eu vou ungir a mão no nome de Jesus, tá bom? Fecha os seus olhos, Pai. Meu Deus, eu sou limitada, mas o teu Espírito Santo é forte, é poderoso. A tua palavra, meu Deus, é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Que essa palavra penetre a alma e o espírito dessa pessoa. Meu Deus, que nós possamos sair daqui hoje crendo para a tua glória, crendo para o teu louvor, crendo para viver as tuas promessas. Meu Deus, a incredulidade tem sido um destruidor de sonhos. Quantas pessoas, meu Deus, por causa da incredulidade,
Meu Pai, não tem vivido os teus planos, não tem vivido o melhor dessa terra. Mas nós estamos aqui em oração hoje para quebrar a força da incredulidade, não só em oração, mas através desse ensinamento, porque a palavra liberta, a verdade liberta. Nós estamos aqui, meu Deus, crendo nessa verdade que liberta. Nós estamos aqui, meu Deus, para tomar posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo e viver. Meu Pai, esse bálsamo está consagrado, está ungido ao Senhor. Na próxima semana eu vou entregar um pouquinho do bálsamo com azeite para a pessoa levar e ungir a casa que ela quer comprar, ungir o carro que ela quer comprar, ungir a família que ela quer redimida, salva, ungir o corpo que ela quer curado, porque essa unção, esse perfume, meu Deus, vai lembrar essa pessoa que o Senhor quer não só realizar os sonhos dela, mas o Senhor quer fazer mais, porque a tua palavra diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, Pai. Meu Deus, nós não vamos ficar paralisados, incrédulos, duvidando das suas promessas, olhando para as circunstâncias naturais e dizendo não dá, não dá. Dá sim, dá sim, dá sim. Deus te capacita a assumir essa liderança. Deus te capacita a entrar nessa grande empresa. Deus te capacita a ser esse grande empresário. Deus te capacita a ser a mãe que você precisa ser, o pai que você precisa ser. Quantos ainda não se encorajaram para ter filhos porque deixa o diabo mentir no coração de que não vai conseguir, de que é um fardo muito pesado, de que é uma coisa muito difícil? Mas tudo é difícil se o Senhor não nos capacitar. Tudo é difícil se o Senhor não nos fortalecer para fazer. Mas com Ele no barco nós podemos conquistar todas as coisas. Com Ele nos capacitando nós podemos viver as promessas dEle. Creia somente agora. Creia somente, não é um pedido meu, é um pedido do próprio Jesus. Não seja incrédulo, acredite, ouça a voz de Deus, não ouça a incredulidade, ouça a voz do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, mesmo que tudo diga que não. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor, mesmo que tudo diga que não, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Sai do seu lugar, vem por aqui pelo corredor, por favor. E eu vou ungir o seu lenço e a sua fronha. Traz em nome de Jesus. Depois volta para o lugar e fica na fé, confessando a boa confissão, a confissão da palavra de Deus. Aleluia. Hoje em nome de Jesus. Quando tudo diz que não. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tua voz me Aleluia, encoraja Jesus. a prosseguir. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, venha em meu favor e cumpra em mim o seu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deixa eu ungir a fronha. Deus do impossível. Aleluia, Jesus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de maravilhas. Olha aí, quando tudo diz que não,
Tua voz me encoraja a prosseguir. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare: eu sei, não estou só. Sei que não estou. E o que dizes sobre mim? Não pode se frustrar. Venha em meu favor, meu Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Diga isso, Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. Deus do impossível não desistiu. Ele não desistiu. Não desista de crer, não desista de sonhar. Vença o que está destruindo os seus sonhos. Oh Deus, qual é a palavra que te vivifica? Qual é a palavra que te alegra? Qual é a palavra que te anima? Qual é a palavra que te faz voltar a sonhar? Essa palavra te fez voltar a sonhar. Então volta, meu irmão, volta a sonhar, volta a acreditar no Deus Todo-Poderoso, volta a acreditar no Deus que realiza sonhos, em nome de Jesus Cristo. Volta a acreditar no Deus que é poderoso para fazer muito mais. Ele não ilude, Ele não está te iludindo, Ele está te levando a crer. Ele não está te iludindo, Ele está te levando a crer. Ele está te levando a acreditar nas promessas dEle. Creia agora de todo o seu coração. Abra o coração para Ele, agora ore, fale com Deus. Ele não está te iludindo, não é uma ilusão, é uma fé que Ele colocou no seu coração agora, para você voltar para a vida, para você voltar a sonhar, para você voltar a acreditar em nome de Jesus Cristo. Ele disse para Tomé e diz para você: não seja incrédulo, seja crente. Creia agora que você vai viver as promessas de Deus. Creia agora que você vai viver os sonhos de Deus para a sua vida. Você vai viver os sonhos de Deus, de ver os seus filhos voltando de longe, o filho que se afastou, o filho que foi para longe, não só longe de Deus, foi para longe de você, virou as costas, virou o rosto, parece um estranho. Ele é Deus para mudar a história dessa casa, Ele é Deus para mudar a história dessa família, desse casamento, Ele é Deus para mudar a história da sua saúde, Ele é Deus para mudar a história da sua vida espiritual. Você que um dia já foi usado por Deus, você que um dia já foi do altar, você que um dia já serviu ao Senhor, você que um dia já fez até a obra de Deus e retrocedeu e deixou para trás, mas agora é hora de voltar, meu irmão, é hora de voltar, minha irmã, a sonhar com almas, com vidas, com o reino dos céus, com as bênçãos de Deus para a sua vida. Volte a sonhar, volte a acreditar. Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a
sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Volta, volta, volta a sonhar os sonhos de Deus para você. Volta a sorrir, volta a se alegrar. Ainda que você fez uma promessa para você mesmo, que você ia se fechar para a vida, ia se fechar para as pessoas, que você ia viver sozinho num canto. Fala para Deus: não, eu vou voltar a sonhar, eu vou voltar a viver os planos do Senhor para minha vida, eu vou voltar em nome de Jesus Cristo. E eu digo ao demônio, eu digo ao espírito do inferno, eu digo ao espírito de Satanás que entrou aí, que colocou uma tristeza, que colocou uma decepção, que colocou a incredulidade, que colocou uma enfermidade, que trouxe uma perturbação, que trouxe uma angústia, que tentou destruir os sonhos de Deus na sua vida. Eu digo em nome de Jesus: Satanás, pega o que é seu e sai agora. Saia do sentimento dessa pessoa, saia agora do coração, solta a mente dessa pessoa, solta o corpo dessa pessoa, solta. Você colocou algo na vida dessa pessoa para embaraçar, para amarrar, para a pessoa pensar que agora nada mais vai dar certo na vida dela. Depois que isso aconteceu, a vida amarrou, parou e não tem mais como consertar. Você está vivo, então Deus está te dando a oportunidade de recomeçar agora, em nome de Jesus Cristo. Todo dia é um novo dia de Deus para nós, e o diabo não pode mais te paralisar. Eu digo a toda força estranha, toda força de Satanás: saia, saia, saia. Toda amarração, todo embaraço, toda coisa ruim mandada, ainda que foi algo feito, mandado, preparado, ainda que foi algo pago, demônio que recebeu para trazer destruição na vida dessa pessoa, sai agora, feitiço, coisa ruim, coisa do inferno, solta, larga, vai embora, sai em nome de Jesus Cristo. Oh, rebalabassurianda, ralabassuri canta, rebalabassuri. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. E Ele faz mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que sonhamos. Ele é maravilhoso. Diga obrigada, meu Pai. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte para Ele, bem forte. Isso, diga glória a Deus, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, amém. Volta a sonhar, faça como o salmista: a tua palavra me vivificou, não deixe essa palavra entrar por aqui, sair por aqui, guarde no seu coração, e toda vez que a circunstância natural tentar te fazer incrédulo, duvidar, lembre-se do que Deus falou ao seu coração, em nome de Jesus Cristo, amém? Quem está feliz, diga graças a Deus. Quem chegou aqui meio baqueadinho, meio triste, até com peso nas costas, e agora está mais leve, deixa eu ver. Ai, que lindo, glória a Deus, que lindo, Jesus. Alguém chegou com dor e saiu depois da oração? Saiu a dor, pastora? Confere, vai, aperta, levanta o braço. Vamos todo mundo fazer junto para ninguém ficar com vergonha? Levanta o braço bem alto assim, abre e fecha a mão, curva a coluna, põe a mão lá no pé, se der, né? Amém? Dobra os joelhos assim. Pastor, eu tô com um pequeno empecilho aqui, não dá para, mas vai tentando que você consegue. Se todo dia a gente fizer, a gente chega lá, sabia? Mas a gente não faz todo dia, né? Não, tem que ser firme e constante, amém? Alguém chegou sentindo alguma dor e agora tá bem? Tá curado em nome de Jesus? Conta aí para Deus ser glorificado. Cadê o povo de Deus? E quem é o povo que só tem vitória? Quem é? É o povo de Deus. Sabe quem vai estar aqui o mês que vem? Quem é?
É o forrozeiro de Jesus. Vai vir na nossa igreja, olha que honra. Que foi, dona Darcy? Estava sentindo mal, passou agora? Graças ao bom Deus, Deus é maravilhoso. Estava com dor ou só mal-estar mesmo? Dor de cabeça, dor aqui na fronte, dor do lado também. Saiu agora? Louvado seja Deus, vamos aplaudir Jesus. Mais alguém? A irmã Arilene lá no fundo, o que aconteceu? Dor aqui também, peso na cabeça aqui, saiu também. Vamos aplaudir Jesus. Quem mais? Confere de novo, eu já vi, pastora, vai de novo, levanta o braço de novo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, amém? Mais alguém? Em nome de Jesus. Senta aí só mais um instante, em nome de Jesus. Pessoal de casa, ainda temos o culto à noite, às 18 horas. Você não pode ficar de fora, vem participar em nome de Jesus. Amanhã nós vamos ter a EBF. O que é isso? Escola Bíblica de Férias. A criança vai voltar para a escola no começo de agosto e vai dizer o que das férias dela? Eu fui um dia na igreja. Olha que legal, né? E vai vir mesmo. As tias da escolinha aqui já estão preparados, os obreiros também. Nós vamos todos estar aqui ajudando, cuidando das crianças e ensinando e brincando com eles. Vai ser uma tarde muito animada e de muito ensinamento amanhã, dia 20, segunda-feira. Para quem está assistindo depois, né? Fica gravado. Então amanhã, dia 20, segunda-feira, nós vamos ter a EBF aqui da 1 da tarde até as 5 da tarde. É fácil ficar com a criançada? 5 Deus vai dar graça, né? Quem puder vir ajudar, socorro. Mas vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus, a gente preparou bastante distração para eles aqui e vai ser muito especial, tá bom? Quarta-feira nós temos a reunião da família, 3 reuniões, 8, 14 e 19h30. Aí do lado, o Luiz sempre coloca para nós as informações para que você possa ajudar a obra de Deus. É uma semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Você planta, você colhe. Manda o seu Pix, está o e-mail, que é a chave Pix, e o telefone é apenas para enviar o comprovante. Faz agora, você está aí? Faz agora a sua oferta, envia, ou então faz assim que acabar, salva o Pix aí e depois manda o comprovante. E desde já eu te abençoo em nome de Jesus, que Deus te prospere, tá bom? Fiquem na paz, na graça de Deus e até a próxima. Domingo que vem é dia de jogar pedra no gigante, hein? Não falta não, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Você disse que não tem jeito não, mas Deus te diz